E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Elismar. Estamos aqui novamente para mais uma aulinha. E na aula de hoje a gente vai fazer aquelas questões que a gente passou para vocês, né? Então, assim, para a gente aprender química, né, aprender mesmo realmente a resolver questões, é importante que a gente primeiro veja o professor resolvendo algumas questões, né? Então, eu passei essa atividade para vocês, né? Até que é uma atividade bem simples, mas para vocês fixarem melhor o conteúdo, eu vou agora corrigir essas questões, né, responder elas aqui nessa aula rapidinho, são poucas questões, para que vocês possam ter uma fixação melhor do conteúdo, tá bom? Aí se a gente precisar, durante a resolução, a gente vai revisando alguma coisa do conteúdo também que a gente viu, tá bom? Então bora lá. Aqui são os exercícios lá da primeira aula que a gente passou para vocês, que a gente gravou para vocês. Então a questão número 1 diz assim, só um minutinho, peraí. Questão número 1 diz assim, o álcool etílico 70%, tá, é uma solução com basicamente água e etanol. Então, a água é o solvente, o etanol é o soluto. Então, essa solução é. Então, aqui o que a questão está pedindo é que você marque o tipo de solução que é essa, né? Água e etanol. Que tipo de solução é? Então, vocês lembram que a gente viu algumas classificações das soluções lá. A gente tem solução sólida, solução líquida, solução gasosa, né? Quando você fala da solução como um todo. Quando você fala dos componentes, ela pode ser sólido sólido, pode ser sólido líquido, pode ser líquido líquido, líquido gás, tá? Então bora lá, vamos analisar cada uma aqui. Essa solução de água e etanol. Etanol é álcool, né? É o álcool etílico. Essa solução de água com etanol, 70%, ela é uma solução sólida? Obviamente que não, né? Ela é uma solução líquida? Aí, com certeza é uma solução líquida. Nós já achamos aqui a nossa resposta. Vamos analisar aqui as outras alternativas só para a gente relembrar. Ela é uma solução sólido-líquido? Não. Por quê? Porque a água é líquido, tá? E o etanol também é um líquido, né? O álcool é um líquido. Então eu tenho uma mistura de dois líquidos. Então não pode ser uma solução sólido-líquido. Apesar de que existem soluções sólido-líquido que ela também é líquida, né? Se eu considerar ela como um todo, como por exemplo água e sal, o sal vai se dissolver na água e vai ficar tudo líquido, né? A solução toda vai ficar líquida. Mas aqui não é o caso, porque aqui eu tenho dois líquidos, então ela não pode ser sólido-líquido. É uma solução gasosa? Também não, né? Nenhum dos dois é gás. E líquido-gás também não. Tá? Então a resposta da nossa primeira questãozinha fica a letra B, uma solução líquida, tá bom? Beleza? Questão 2. Dadas as misturas a seguir, qual delas é classificada como uma solução? Então, aqui a questão está pedindo para você dizer qual dessas misturas é uma solução. Bora lá, vamos lembrar o que é solução. Solução é o quê? Uma mistura homogênea, ou seja, é uma mistura em que os componentes se dissolvem totalmente e apresentam apenas uma fase, uma única fase. Então, todos os componentes vão apresentar uma única fase, né? Fica tudo inseparável, digamos assim. É claro que tem como separar os componentes, mas se você olhar, né, olhar olho nu, você não consegue diferenciar. Até mesmo, às vezes, se você olhar num microscópio, você não vai conseguir diferenciar os componentes, tá? Que eles ficam tão misturadinhos. Então, letra A, água e óleo de milho. Bom, a gente já sabe que água e óleo, eles não se misturam, né? Então, isso aqui não tem como formar uma solução. É impossível, eles não se misturam de jeito nenhum, ficam separados. Oxigênio e nitrogênio. Aqui ele não falou na questão, mas provavelmente ele está falando de oxigênio e nitrogênio são gases, né? Você pode encontrar eles em forma líquida, mas a uma temperatura muito, muito baixa, né? Tem que ser em freezers bem especiais que consigam temperaturas baixíssimas. Então isso aqui é muito difícil. Então geralmente eles são encontrados em forma de gases, né? E se eu misturar dois gases desse aqui, certamente eles vão formar uma solução, né? O ar é um exemplo, né? O ar é uma mistura de vários gases, inclusive tem oxigênio, tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem vapor d'água, tem
Gás carbônico tem vários gases misturados formando uma solução. Então, se eu misturar esses dois gases, com certeza eu vou ter aqui uma solução. Tá? Então, aqui também vai ser letra B. Eu vou analisar as outras aqui só para a gente ver aqui. Ó. Água e gasolina também não se misturam, tá? A gasolina ela tem algumas propriedades parecidas com óleo, né? Ela é um pouco oleosa, então ela não se mistura bem com a água, certo? Álcool e areia. Também não, porque a areia ela não dissolve, né? Ela não vai dissolver no álcool, ela não dissolve nem na água. Se eu colocar areia lá, ela vai continuar inteirinha lá, ela não vai se dissolver. Então aqui não forma solução. Água e serragem. Serragem, para quem não sabe, é aquele pó da madeira, né? Lá na madeireira, o pessoal que trabalha com madeira, eles vão lixando a madeira, vão serrando ela e tal, e vai soltando aquela serragem, né? Então isso aqui também não forma solução, né? Ela não se mistura. Se eu colocar serragem na água, ela não vai se misturar e vai ficar na parte de cima porque ela é mais leve, né? Ela é menos densa. Então não forma solução com certeza. Então realmente é a letra B aqui. Questão número 3. Uma solução onde existe uma quantidade de soluto dissolvida menor que o coeficiente de solubilidade. Então a quantidade de soluto está menor, ou seja, tem menos do que o coeficiente. Só para relembrar, o coeficiente de solubilidade, o que é o coeficiente de solubilidade? É o valor máximo que eu consigo dissolver, né? É o valor máximo. Então o máximo que eu consigo dissolver é o coeficiente. Se eu tenho uma quantidade dissolvida menor que o coeficiente, eu tenho uma solução o quê? Lembra lá, ó, eu falei para vocês que existia solução insaturada. Insaturada é quando tem o quê? Quando tem menos do que o que eu consigo dissolver. Eu tenho uma solução saturada, eu posso ter saturada, né? É outra classificação. É quando eu tenho exatamente a quantidade que eu consigo dissolver. E eu tenho a solução supersaturada, que é quando eu tenho mais do que eu consigo dissolver. Então, nesse caso aqui, quando tem menos, ela vai ser o quê? Ela vai ser insaturada, tá? Então, a resposta aqui, letra A. A quarta questão diz assim, aqui já vai ter uma continha, tá? Ao acrescentar 652,5 gramas de nitrato de sódio a 750 gramas de água, tá? Então aqui nitrato de sódio é um tipo de sal, tá, pessoal? 750 gramas de água, tá? Vai ser o solvente, né? Vai ser o solvente. Deixa eu até anotar aqui, ó. Isso aqui é um tipo de sal, tá? Então isso aqui vai ser o soluto. E a água, lógico, é o solvente, que vai dissolver aquele soluto ali. Vai dissolver aquele sal. É um solvente. Beleza? Obtém-se uma solução saturada, isso é importante, uma solução saturada desse sal. Encontre a solubilidade do nitrato de sódio em 100 gramas de água. Então, o que que ele quis? Aqui a gente vai usar uma regrinha de 3, tá? O que que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que 750 gramas de água dissolve isso aqui. Dissolve no máximo essa quantidade aqui de sal. Por quê? Porque a solução está saturada. Se a solução está saturada, é porque aqui ele dissolveu o máximo que ele podia, né? Ele chegou no limite, ele está no limite. Ele dissolveu exatamente o valor que ele conseguiria dissolver. Nem mais, nem menos. Se fosse menos, seria insaturada. Se fosse mais, supersaturada. Então, como é saturada, ele dissolveu exatamente o valor que ele queria. Então, como é que a gente faz essas questões? A gente vai montar uma regrinha 3 assim. Aqui a gente vai colocar a quantidade de água desse lado e desse lado aqui a quantidade de soluto, tá? Ou sal. Então, solvente e soluto. Primeiramente, eu sei que esses 750 gramas de água, tá? Então, vamos colocar aqui 750 gramas de água, conseguem dissolver 652,5 gramas de sal. Tá? Isso é o que ele consegue dissolver para saturar a solução, né? E ele quer saber, se eu tiver 100 gramas de água, quanto é de sal que eu vou conseguir dissolver. Então, se eu tenho que colocar esses 100 gramas de água, eu tenho que colocar aqui embaixo da coluna da água aqui, ó. Tá? Embaixo dos 750, porque eu estou falando da água. Água embaixo de água, sal embaixo de sal. Então, se eu tiver 100 gramas de água, eu vou dissolver quanto de sal? Aí eu coloco X,
que é um valor que eu não conheço, tá? Aí aqui nós vamos fazer o cruz credo, né, que é a regrinha de 3, multiplicando cruzado, certo? Então eu vou ter 750 vezes x, vamos puxar bem para cá. 750 vezes x, eu tenho 750x, que é igual. Aí eu tenho 100 vezes 652,5. A gente vai fazer essa continha aqui, isso aqui vai dar, tira essa vírgula, acrescento duas casas, né, porque eu tenho dois zeros aqui, ó, no 100. Então eu vou ter 65.250. Aí agora eu quero saber o valor de x, eu vou isolar ele, né? Como vocês sabem. E esse 750 que está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter 65.250 dividido por 750. Para facilitar a conta, eu já posso cortar um zero aqui. Tá? Então eu não vou fazer essa continha aqui agora, porque a gente vai perder tempo. Então eu já vou fazer aqui na minha calculadora, certo? Não vai aparecer na tela para vocês, porque eu tirei, mas fazer aqui na calculadora esse valor, 6.525 dividido por 75, né? Que eu cortei os zeros, dá exatamente 87. Então, se eu tiver 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 87 gramas de sal, tá? Então, aqui a resposta correta é a letra B, tá? 87 gramas, ok? Então, essa era a nossa primeira atividadezinha. A gente já fez as 5 questões aí. A gente tem também a atividade da segunda aula, né? Que é essa aqui, 4 questõezinhas também. Aqui a gente vai ter um pouco mais de cálculo, tá? Mas a gente vai fazer elas aqui agora rapidinho. Bora lá. Primeira questão. Uma porção de 500 ml de soro caseiro. Então, o soro caseiro, pessoal, ele é o quê? Ele é uma solução, né? Ele é uma solução de quê? O que é soro caseiro? Bora lá. O que é soro caseiro? Ele é composto de quê? Água. A mãe de vocês já deve ter feito para vocês quando vocês estão com um problema estomacal, alguma coisa assim. Água, sal, né? Sal de cozinha. Bota um pouquinho de sal e bota açúcar. Tá? Esse é o popular soro caseiro. A água vai ser o solvente, que vai dissolver, e o sal e o açúcar são os solutos. Então ele tem dois solutos, né? Sal e açúcar. Então ele está dizendo aqui que foi preparada misturando-se 15 gramas... Peraí, não era isso que eu queria fazer. Misturando-se 15 gramas... Oxente, cadê o negócio? Ah, meu Deus. Pronto. 15 gramas de sal, agora foi, 15 gramas de sal e 90 gramas de açúcar. Então, eu tenho 500 ml de soro caseiro, tá? Aqui é o volume, né? 500 ml é um volume, é meio litro. Eu tenho meio litro de soro caseiro e eu tenho 15 gramas de sal e 90 gramas de açúcar. Ele quer saber qual é a concentração em gramas por litro, ou seja, a concentração em massa, né? Ou concentração comum de sal e de açúcar nessa solução. Então, ele quer que você calcule a concentração dos dois, do sal e do açúcar, certo? Vamos lembrar qual é a formulazinha da concentração. Concentração comum ou concentração em massa é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Beleza? Essa é a fórmula. Vocês têm que aprenderem essa formulazinha aqui. E a gente vai calcular isso aqui para o sal, tá? E a gente vai calcular isso aqui para o açúcar. Beleza? Para o sal e para o açúcar. Então a gente vai separar aqui e vai calcular por dois. São dois cálculos. Então bora lá. Primeiro para o sal. Concentração, massa do soluto sobre volume da solução. Acho que aqui não vai ter espaço não. Vou apagar aqui, depois eu coloco mais na frente. Então vamos lá para o sal, né?
Pronto. Massa do soluto sobre o volume da solução. Beleza, vamos puxar para cá. Então, a concentração vai ser igual. Quem é a massa do soluto? Ou seja, quem é a massa de sal? Está aqui, ó, 15 gramas. Vou colocar aqui 15 gramas. Dividido pelo volume da solução. A solução são 500 ml de soro caseiro. Agora, preste atenção aqui, pessoal. O volume é 500 ml, né? É o que está dizendo aqui na questão. Entretanto, ele quer a concentração em grama por litro. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que converter esses 500 ml em litro. 1 litro tem 1000 ml. Então, 500 ml é a metade de 1 litro, certo? A metade de 1 litro. Então, meio, eu vou colocar meio litro. Então, meio é o quê? É 0,5. Tá? Isso aqui é meio, 0,5. Se você quiser, você simplesmente pode pegar o 500 e dividir por 1000, né? 1 litro são 1000 ml, então divide por 1000, que vai encontrar a mesma coisa, tá bom? Então, o volume que a gente vai encontrar aqui é de 0,5 litro. Tá? Por que eu passei para litro? Porque ele quer em grama por litro. Se ele dissesse que era em grama por ml, aqui, ó, grama por ml, então você ia deixar o 500 mesmo, tá? E ia dividir, mas ele quer em litro, grama por litro, então tem que transformar em litro. E aí, a gente faz essa continha aí. 15 dividido por meio, com certeza dá 30. Então, 30 gramas por litro. Ok? Então, essa aqui é a minha concentração do sal. Então, aqui, ó, a gente já sabe aqui que vai dar a letra C, né? Só pode ser a letra C, mas nós vamos fazer o outro também. Beleza. Agora vamos fazer para o açúcar. Tá? Colocar verdinho aqui. Açúcar. Mesma coisa, concentração, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Deixar para cá, concentração vai ser igual. Massa de açúcar, 90 gramas. Volume da solução, mesma coisa, 500 ml que dá meio litro. Então, meio, 0,5 litros. Vou dividir 90 por 0,5, isso aqui vai dar, com certeza, 180. Então, eu tenho aqui uma concentração de 180 gramas por litro. Então, realmente, resposta aí, letra C, tá bom? Letra C. Segunda questão. Uma certa bebida alcoólica é produzida com teor de álcool em 7% em volume. Então, quando fala em porcentagem, a gente está falando de qual tipo de concentração? Aqui era concentração comum, aqui vai ser o título. Quando fala em porcentagem, quando tem porcentagem pelo meio, é título, pessoal. É o título em volume, né? Vocês lembram que tem dois títulos, título em massa e título em volume. Então, aqui eu estou falando de título em volume. Tal, o nome dessa letra é tal, letra grega, V. Então, título em volume. Que é o quê? Que é o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Então, aqui a gente está falando disso aqui. Para eu fazer a conta, eu vou ter que tirar de porcentagem, tá? Então, 7%, você vai dividir por 100, isso aqui vai dar 0,07, tá bom? E ele quer saber qual a quantidade de álcool presente em 1 litro dessa bebida. Então, 1 litro da bebida é a solução, né? 1 litro de bebida. A bebida é a solução. Então, 1 litro de solução. Ou seja, esse V aqui, que é o volume da solução aqui embaixo, é 1 litro. E ele quer saber o V1, que é o volume do álcool, né? Que é o soluto. Quer saber o volume do soluto. E esse título aqui vai ser 0,07. Então, bora substituir aqui e fazer a continha. Primeiro nós temos o título, 0,07, que é igual ao V1. V1 a gente não sabe, é o volume do álcool, né, o volume do soluto, dividido pelo V, que é a solução. A solução é 1 litro, tá? É 1 litro. Só que é o seguinte, como aqui nas alternativas o resultado está em ml, então nós vamos passar logo isso aqui. Ó, aqui repetiu, tudo bem. Está em ml, a gente vai passar logo isso aqui para ml, tá? Que o resultado já vai dar direto em ml. A gente pode deixar para transformar no final também? Pode, não tem problema, mas vamos facilitar aqui. Então, 1 litro são quantos ml, pessoal? 1000, né? 1 litro são 1000 ml. Então, aqui vai ser 1000. Beleza, agora é só fazer a conta.
cruz credo, aqui é como se tivesse 1, né? Não tem nada, é 1. V1 vezes 1 é V1. E 1000 vezes 0,07, isso aqui vai dar 70. Tá? Vocês podem fazer a continha aí na casa de vocês, mas 70. É só pegar o 0,07 e acrescentar 3 casas para a direita, né? Que 1000 tem 3 zeros. 70. Então a resposta aqui é a letra E, beleza? Ok, vamos para a próxima. Vamos para a terceira. Em uma latinha de determinada bebida encontram-se presentes 18 ml de álcool. Aqui ele já deu o volume do álcool, que é o soluto, né? Então esse aqui, vou colocar de outra cor aqui, esse aqui é o meu V1, é o volume do soluto. E aqui ele deu o volume da latinha, ó. O volume da latinha, 350 ml. Isso aqui é o volume da solução, né? É a bebida, o volume da bebida, é o volume da solução, é o V. Espera aí, deixa eu colocar verdinho. Esse aqui é o V, é o volume da solução. E o que que ele quer? Ele quer a porcentagem. Ou seja, ele quer o título, tá? A gente vai fazer a conta, só que o título em porcentagem. Então, eu vou calcular o título e multiplicar por 100, tá? Ok, então primeiro a gente pega a nossa formulazinha. O título em volume é igual ao volume 1, que é o volume do soluto, dividido pelo volume da solução, tá? Vou fazer aqui embaixo. Então, o título em volume vai ser igual. O volume 1 é o volume do soluto, né, do álcool, 18. Dividido pelo volume da solução, que é a latinha aqui, ó, 350 ml, né? Aquela latinha de 350 ml. Puxar para cá. Então, o título em volume vai ser igual. Aí eu vou dividir aqui, 18 por 350. No título, pessoal, cuidado, porque as unidades têm que estar iguais, tá? Aqui está em ml, aqui também tem que estar em ml. Se aqui tiver em litro, aqui tem que estar em litro. Eu não posso fazer com unidades diferentes, que aí vai dar problema. Então tem que estar a mesma unidade. ml, ml, litro, litro, centímetro cúbico, seja qual for, não importa a unidade, não importa qual seja a unidade, mas que elas sejam iguais, tá bom? Se não estiverem iguais, você tem que transformar uma para ficar igual a outra. Então aqui eu vou dividir 18 por 350, só um minutinho. 18 dividido por 350. Dá, arredondando, né, aproximadamente 0,05. Só que ele quer em aqui é o título, aqui já é o título já, 0,05. Mas como ele quer em porcentagem, aí você vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Então multiplicando isso aqui por 100, eu vou ter 5, ou seja, 5%. Isso quer dizer o quê? Que essa bebida, ela tem um teor alcoólico de 5%, certo? Então, se você quiser descobrir o teor alcoólico de uma bebida, é só dividir o volume de álcool que ela tem pelo volume total. E como na questão anterior, se a gente quiser saber o volume de álcool que tem em uma determinada quantidade de bebida, é só fazer essa conta aqui, ó. Pega a porcentagem, que geralmente vem no rótulo, pega o volume total e faça essa conta. Eu vou descobrir quanto de álcool tem ali no meio, tá? Quanto de álcool eu estou consumindo. Álcool mesmo, puro, né? Ok? Bora para a próxima. Próxima e última, né? Questão 4. O que foi que eu fiz, meu Deus? Espera aí. Aqui. Tá. Ok? Então, bora lá. Preparou-se uma salmoura, né? Salmoura é uma mistura de água com sal. Preparou-se uma salmoura, né? Uma solução de água com sal, utilizando-se 117 gramas de sal. Tá? Então, isso aqui é a massa do soluto, né? O sal é o soluto. Já vou até colocar aqui M1, né? Massa do soluto. Dissolvidos em 1 litro de água. Então, 1 litro de água, isso aqui é a massa, aliás, isso aqui é o volume do solvente, mas no caso do sal, pessoal, ela não vai alterar muito o volume da água, né? Quando eu coloco um pouco de sal na água, o volume total não vai alterar. Então, eu já posso considerar que isso aqui é o volume da solução, beleza? Então, eu tenho que a massa do soluto é 117 gramas e o volume da solução é de 1 litro. Tá? Tem isso aí. Então, o que ele está pedindo?
que é o mais importante, ele está pedindo a concentração molar. Concentração molar, vamos tentar lembrar a fórmula, concentração molar é igual a número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. O volume da solução eu tenho? Tenho, 1 litro, né, que são 1000 ml. Mas aqui está em litro, no resultado está em litro, então eu vou deixar em litro mesmo. Número de mols do soluto eu tenho? Não. Aqui eu não tenho, porque aqui o que eu tenho aqui é a massa, tá? 117 gramas. Massa de sal, que é o NaCl, mas eu não tenho o número de mols. Então a gente lembra, eu passei na aula para vocês, que para achar o número de mols, eu vou pegar a massa e vou dividir pela massa molar, tá? Essa massa molar, às vezes vem na questão, eu não coloquei, era para eu ter colocado. Não coloquei na questão, mas às vezes vem na questão. Se não vier, você vai lá na tabela e pega elas, tá? Então eu tenho aqui o que? Eu tenho aqui o NaCl, que é a molécula de sal. Então a molécula de sal é um sódio e um cloro, tá? São dois átomos, um sódio e um cloro. Lá na tabela você vai ver que a massa do sódio é 23 e do cloro é aproximadamente 35,5. Beleza? Então aqui eu vou só somar essas duas. Eu vou achar a massa molar dessa molécula total aqui. Então aqui, deixa eu fazer a continha aqui. 35,5 mais 23, né? Aqui coloca um zerinho. 5 mais 0 é 5. 5 mais 3 é 8. 2 mais 3, 5. Então isso aqui vai dar 58,5. Essa é a minha massa molar. Então vou fazer a continha aqui. Qual é a massa que eu tenho? 117 gramas. Dividido por 58,5. Vou dividir isso aqui, tá? Vou fazer aqui na calculadora. 117 dividido por 58,5. Dá 2. Dá exatamente 2. Ou seja, eu tenho aqui 2 mols de sal. 2 mols. Se eu tenho 2 mols de sal, então agora eu tenho o número de mols do soluto, né? Então, vamos lá. Concentração molar é igual a 2, que é a quantidade de mols, por 1 litro, né? Eu tenho 1 litro de volume. Então, 2 dividido por 1, 2. Então, eu tenho uma concentração molar de 2 mols por litro. Essa é a minha resposta, tá? Essa é a minha resposta aí, ó. Logo, a alternativa correta é a letra C, beleza? Eu esqueci de marcar aqui é a letra B. Certo, pessoal? Então, aqui deu para vocês verem um pouquinho como é que resolve esse tipo de questão aqui de soluções, tá bom? Talvez na próxima semana eu traga mais algumas questões para a gente fazer, tá certo? Para a gente treinar mais. Quanto mais a gente treinar, mais a gente fica fera nisso aqui, mais a gente fica craque. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês assistam essa aula. Se precisar, revisem ela, assistam de novo, tentem fazer essas questões novamente sozinhos, sem ajuda, tá? Até vocês pegarem um macete aí, beleza? Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.